1º de maio, mais um feriadão chegando aí. Feriado é uma coisa muito boa, porque eu fico de ceroulas o dia inteiro, acordo tarde. É sensacional isso, não é? Você gosta do feriado? Eu gostava antes dessa imagem. Mas, gente, 1º de maio, dia 1/5, que esse mês, além de ter uma outra data muito importante, que é o meu aniversário, a gente tem aí o Dia do Trabalhador, 1st of May, e que muitas pessoas perguntam, mas por quê? Oh, Jonathan! As pessoas me param e falam assim, oh, Jonathan, por que comemoramos o dia 1 de maio? Loucura! Eu falo, ó, transeunte. Posso te responder agora. Mas pior do que você ser parado na rua pra perguntar por que 1º de maio, não é mesmo, Jonathan? Acontece. É quando vem aquele patrão legal e faz aquela piadinha super bacana, dia do trabalho, então por que você não está trabalhando? Bom, pra falar de 1º de maio, né, de hoje a gente precisa voltar pro século XIX. Inclusive, como a gente falou no vídeo dos direitos e privilégios, que se você ainda não assistiu, está perdendo seu tempo, meu caro colega. Uma das fases da Revolução Industrial, que ainda tá acontecendo hoje, tem algumas pessoas que dizem, então uma fase dela aconteceu no século XIX, como a gente disse no vídeo, trouxe muito problema pros trabalhadores, alterou todas as dinâmicas de como a vida em sociedade acontecia e, óbvio, isso impacta diretamente quem tá trabalhando e dando seu corpo pro capital. E a gente vai dar uma olhada lá pros Estados Unidos. Porque nessa época, que a Revolução Industrial tava nessa fase aí que a Gigi falou, as condições de trabalho eram bem tensas, assim, bem hostis e, enfim, nada confortáveis. Então você tinha jornadas de trabalho longuíssimas, que variavam às vezes de 11 a 16 horas. E sem cafezinho, não tinha expresso naquela época. E daí esses trabalhadores começaram a se organizar pra reclamar disso daí. Porque assim, pô, estamos 16 horas trabalhando. E assim, uma situação de sujeira, com propícia a doenças. Então eles começaram a se organizar por meio de lutas para, primeiro, reduzir essa jornada de trabalho de 11 a 16 horas para 8. E aí começar a lutar por outras pautas. Foi aí que começou um movimento em prol dos direitos dos trabalhadores. Então, no 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos, houve uma grande mobilização justamente em prol da redução da jornada de trabalho. Então, uma galera se reuniu, muita gente, para lutar então por isso. E lá em Chicago, onde você tinha uma grande presença de imigrantes europeus, e quando a gente diz imigrantes europeus, a gente quer dizer socialistas. E anarquistas. Mas principalmente essa grande presença de socialistas e anarquistas traziam muito uma ideia de solidariedade entre trabalhadores. E eles começaram a pregar isso para os trabalhadores americanos e falar mais disso, até que no 1º de maio, uma série de manifestações, principalmente em Chicago, tomaram conta das ruas. Enfim, levaram aí pela primeira vez um discurso uníssono dos trabalhadores contra todas essas opressões que vinham aí dos grandes donos de indústria ou das pessoas que organizavam os sistemas de trabalho nas empresas. Dos patrão. Os patrão. Bom, no dia 3 de maio, então, as coisas se complicaram um pouco, porque essas manifestações, elas não pararam, não acabaram no 1º de maio, elas foram se estendendo. Então, os trabalhadores que se dirigiam para a fábrica McCormick entraram em confronto com a polícia e aí a treta foi pesada. Inclusive, rolou morte e prisões. Foi bem intenso. Então a galera que ficou bem emputecida por conta dessa repressão pesada aí contra os trabalhadores, convocaram já um ato pro dia 4 de maio. Fica aí a dica pra galera que cria ato, faz grupo no Facebook, evento, tudo aí na Praia de Gays, fazia de um dia pro outro, mano. Ia todo mundo. Aí umas 3.000 pessoas apareceram lá na praça de Haymarket. O bagulho foi louco mesmo, porque eles acharam que iam enfraquecer o movimento com a repressão policial no dia 3 de maio, só que, mano, no dia 4 de maio o bagulho foi louco. Milhares de pessoas apareceram lá e, mano, aí já não dava mais pra calar esse pessoal. Só que eles usaram uma estratégia interessantemente do mal, né? Quando a manifestação já tava se esvaziando e tinham poucos manifestantes, aí a polícia foi com mais agressividade pra cima. Só que acontece, veio uma bomba, sabe lá de Deus de onde, matou muita gente. Então matou tanto pro lado da repressão, dos policiais, quanto dos trabalhadores. Os números exatos desse conflito realmente ninguém tem, mas estima-se que foram cerca de 6 policiais mortos e 60 feridos. Enquanto do lado dos trabalhadores morreram aí umas 8 pessoas e uns 30 pessoas feridas. Bom, nos dias seguintes, então, a polícia foi pra cima das organizações sindicais e prendeu uma galera que estava envolvida, mas isso foi meio aleatório, assim, não seguiu uma lógica exata de quem eles iriam prender. Houveram 8 líderes sindicais penalizados com essa repressão.
3 deles foram condenados à prisão. São eles, e eu vou ler: Samuel Filden, Oscar Neep e Michael Schwab. E outros 5 foram condenados à morte por enforcamento: Albert Parsons, August Spice, Aldo Fisher, Louis Ling e George Ing. Eu falei End, né? E esses 8 líderes passaram a ser homenageados e cortejados pelos trabalhadores, e eles até hoje são conhecidos como os mártires de Chicago. Indo para a Europa, especificamente Paris, no ano de 1889, estava rolando um congresso da Federação Nacionalista dos Sindicatos. E lá foi acordado que o 1º de maio seria a data em que o mundo todo, os trabalhadores do mundo todo se organizariam para pedir a redução da jornada de trabalho para 8 horas máxima. Por vários motivos, entre outras manifestações, o 1º de maio é comemorado basicamente no mundo inteiro. Cada lugar tem a sua especificidade. Mas, graças a esses mártires de Chicago, a data acabou ficando unificada para todo mundo. Até que um ponto que passou a ser celebrada e foi reivindicada pela Internacional Socialista Operária, que passou a comemorar todos os anos. Bom, e como unificou, isso começou a dar força, a galera começou a ir pra rua, e óbvio que quando isso acontece, o sistema repressor vem em cima, ou seja, durante os anos, a polícia começou em cima dessas manifestações, só que ao invés de esvaziar, só deu corpo pra elas e a galera só se sentiu mais motivada a ir lutar. Além disso, alguns países começaram a adotar essa como uma data oficial. Então, 1º de maio entrou como uma data de feriado mesmo para alguns países. Então, agora a gente vai falar as datas. Vamos lá, Geórgia. Na França foi em 1919, na Rússia 1920 e aqui no Brasil 1925. Mas você, transeunte que me aborda na rua, você pode perguntar: nossa, mas como é que isso aconteceu no Brasil, né não, Jojo? Provavelmente você que me aborda na rua não tem essa intimidade, mas vamos lá. Os primeiros registros que a gente tem aí no Brasil vai lá de 1900, no comecinho do século XX, quando pela primeira vez os trabalhadores começaram a adotar o dia 1º de maio como uma comemoração, aspas, oficial. Porém, no início aqui no Brasil, estava menos associado à manifestação e mais associado à comemoração, quase tipo esse é um dia de relaxar. Então os operários iam para festas, bailes, né? Passeatas eram realizadas, mas elas eram muito mais com o intuito de enaltecer a figura do trabalhador, sim, do que em si lutar por mais direitos. Isso começou a acontecer mais quando muitos mais imigrantes europeus começaram a vir para o Brasil trabalhar, e aí eles traziam essas ideias socialistas e anarquistas, e o 1º de maio foi ressignificado. A memória dos mártires de Chicago começou a ser trazida com mais ênfase, e aí o 1º de maio começou de fato a ter mais essa ideia de luta no Brasil. Sim. Só um parênteses, é óbvio que tinha gente engajada, que já tinha lido leituras marxistas e anarquistas aqui, mas o que a gente quer dizer é que quando o proletariado europeu vem pra cá com esses ideais, isso ganha mais força e corpo, né? Que aqui a gente era um bando de ameba que nunca tinha lutado. Até porque por não isso, era, né, Jorge? É uma questão acadêmica, né? Não é que esses imigrantes trabalhadores tinham aquela questão acadêmica, exato, de vamos, enfim, ensinar Marx. Não era uma ideia muito mais popularizada, né? Exato, e eu acho que é importante reforçar como as ideias circulavam na época pra gente entender o porquê de alguns descompassos. Então, você tá na Europa, você tem uma circulação muito mais fácil de ideias, porque era tudo impresso. A gente tem que lembrar que telefone, que é teoricamente a próxima coisa que vai facilitar isso, ainda era muito restrito. Sim. Um bom exemplo disso é um episódio que acontece mais ou menos nessa época, lá para 1910, que é conhecido como Revolta da Chibata. O que aconteceu? Então você tinha um período de recém-passada a abolição da escravidão, e aí muitos homens negros foram trabalhar na marinha, só que os seus chefes eram brancos e na cabeça deles ainda estava a lógica da escravidão. Então, como que esses trabalhadores eram punidos quando faziam alguma coisa errada? Com chibatada, porque esse foi por muito tempo como eles foram tratados. Então eles não eram necessariamente vistos como homens livres de fato, né? Rolou uma grande movimentação desses trabalhadores pra falar, cara, eu sou um homem livre agora, você não tem que me tratar assim. Então, é só um exemplo de como essas movimentações de trabalhadores já estavam acontecendo. Óbvio, essa é muito específica de uma localidade, mas é um exemplo e muito importante pra gente lembrar aqui. Como o 1º de maio instituído como feriado nacional em 1925 pelo Arthur Bernardes, a data perde um pouco mais de força porque agora os trabalhadores então passam cada vez menos a ocupar espaços e irem pra casa descansar. Porque, óbvio, eles tinham uma condição péssima de trabalho, eles queriam descansar, todo mundo quer descansar em feriado. É uma bela estratégia do Estado, né? Porque você usa a luta do trabalhador, internaliza ela e aí você esvazia o movimento.
A interferência do Estado tomou uma outra proporção com essa data quando começa aí o governo do nosso sempre citado GV, Getúlio Vargas. Mas se você assistiu aquele nosso primeiro vídeo, que inclusive este casal estava lá apresentando, que era o Brasil e Sugar Daddy, a gente deu uma pincelada e falou como o Getúlio Vargas usou o 1º de maio ao seu favor. Porque como ele ascendeu o poder através de um golpe, ele precisava de algumas medidas populistas para cair na graça do povo. E os trabalhadores eram ali o instrumento perfeito para isso. Então ele cooptou sindicatos a favor dele e instituiu, por exemplo, a CLT, que de fato melhorou bastante a vida dos trabalhadores comparado ao que era antes. Mas ele começou a usar o 1º de maio como sempre uma data para ele dar uma série de medidas populistas e assim agradar o povo e deixar ele sempre do lado dele. A CLT, inclusive, né? Exatamente, a CLT, inclusive. E aí foi até que ele ficou conhecido como o pai dos pobres, o amigo do trabalhador, porque ele sempre estava ali fazendo pautas, aspas, a favor dessa galera. Se a gente passar então um pouquinho o tempo e ir para a época da ditadura militar, a gente continua tendo o trabalhador sendo repreendido, só que com muito mais força. Nos anos de chumbo da ditadura, os trabalhadores foram perseguidos, foram torturados, enfim, tudo que a ditadura fazia no seu pior. Porém, minha gente, quem bate também leva. E nesse período, muitas greves aconteceram. Então não é porque acontecia essa repressão que os trabalhadores não se organizavam. E a gente tem algumas grandes greves acontecendo em Osasco, no ABC, isso tanto nos períodos mais duros da ditadura como nos períodos que a gente vai falando de transição da ditadura na década de 80. Até porque nessa época surgem grandes nomes de sindicalistas que acabam depois virando grandes nomes da política. O maior exemplo foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou líder sindical, enfim. Um dos episódios mais graves disso tudo aconteceu em 1981, quando o regime militar começou a dar sinais de abertura democrática e um grupo de trabalhadores, lá 2 dias antes do 1º de maio, comemorou o Dia do Trabalhador num show. Uma parte do exército, principalmente uma parte que estava bem feliz, assim, satisfeita com essa abertura democrática do regime, resolveu traçar um plano de implantar bombas nesse show e explodir tudo, matando todos os trabalhadores e quem estava lá para comemorar esse dia. Porém, graças à ineficiência desses militares, a bomba acabou explodindo no próprio carro que eles estavam. Então, houve a explosão, mas os que realmente sofreram foram eles mesmos. Bom, agora que você já sabe o porquê que nós comemoramos aí o 1º de maio, não guarde essa informação para você, amigo. Espalhe a palavra. Conte para a mamãe, titia, papai, vovô. Conte para o seu vizinho. Conte para o transeunte. Um grande transeunte. Que te aborda na rua perguntando sobre as benéfices do 1º de maio. Falei que isso é resultado de muita luta e que, de certa forma, também de algum sangue derramado. Então, não é uma data pra gente deixar aí morrer no esquecimento. Bom, e principalmente agora que uma reforma da Previdência tá vindo pra cima do trabalhador, porque vai ferrar a gente tem que lembrar dessa luta, a gente tem que olhar com orgulho pra ela e relembrá-la e revivê-la e readaptá-la pra nossa sociedade, porque a gente precisa parar tudo e a gente não pode deixar essa reforma passar. Galera, então se inscreve no canal, deixa seu joinha, pergunta aí se os seus amiguinhos estão seguindo e bora lá pro próximo vídeo que você tem que assistir, que tá ali na sua lista de reprodução. Beijo de luz trabalhistas pra você. Te deixa sem saber como agir.